muito usado em outros momentos no futebol brasileiro, o 4-3-1-2, aquele conhecido pelos três volantes com camisa 10 à frente, caiu um pouco em desuso nos últimos anos. Roger Machado, quando treinava o Fluminense em 2021, foi perguntado sobre a possibilidade de usar dois centroavantes e respondeu que gostava muito do sistema 4-3-1-2 e que pretendia usar no Flu, mas que a aplicação era difícil porque na hora de defender ficava muito difícil para esses três volantes cobrir toda a lateralidade do campo. E esse foi um dos maiores motivos pela pouca utilização desse sistema nos últimos anos, porque o time ficaria vulnerável quando a bola era invertida de um lado para o outro pelo time adversário. Porém, nesse início de 2023, o Corinthians de Fernando Lázaro e o Inter do Mano Menezes têm surpreendido pelo uso desse sistema e pela solução que eles estão trazendo para cobrir a largura do campo quando o time estiver defendendo. Aqui no canal você tem acesso a conteúdo sobre curiosidades, táticas e vários outros tipos de conceitos sobre futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não perde tempo e se inscreve aqui para ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Como a gente falou, aqui no futebol brasileiro, dois times têm resgatado o sistema 4-3-1-2. Pelo menos dentro daqueles que a gente tem observado por aqui, o Corinthians do Fernando Lázaro e o Internacional do Mano Menezes. Primeiro falando do Inter, a gente pode ver, por exemplo, na vitória por 4-0 sobre o São Luís e na vitória por 3-0 sobre o Ipiranga, que o time usou um 4-3-1-2 com o meio campo posicionado num losango. Nessas duas partidas, o Johnny era o volante da cabeça de área, o Maurício o MC pela direita, o Depena pela esquerda e o Alan Patrick na cabeça do losango. O Pedro Henrique e o Wanderson fazem essa dupla mais avançada. O Mano Menezes pensou bem em uma solução para a falta de largura no desenho tático do sistema, dando um papel de recomposição para o Wanderson pelo lado esquerdo, fazendo ele se juntar aos três meio-campistas mais recuados e formando uma linha de 4. O Maurício pelo lado direito, o Johnny e o Depena por dentro e o Wanderson pela esquerda. O Pedro Henrique e o Alan Patrick ficam um pouco mais à frente. A linha defensiva permanece a mesma e o Inter entra no 4-4-1-1, com as duas linhas de 4 padrão quando o time defende em bloco baixo. E como a gente disse, o Corinthians também tem usado o 4-3-1-2, só que extremamente versátil. Mas antes de seguir no vídeo, deixa aquele like aqui embaixo para fortalecer. No Corinthians, o Fernando Lázaro tem aplicado o sistema com losango no meio campo em alguns momentos, mas esse sistema do Timão tem se caracterizado pelas variações, tanto pela troca de posição entre os jogadores, quanto na mudança do próprio desenho. Paralelo ao 4-3-1-2, o Corinthians já apresentou um 4-2-3-1 e em alguns momentos 4-3-3. Isso depende muito da composição dos 11 jogadores que vão a campo. O Roger Guedes, o Adson e o Renato Augusto têm sido os principais jogadores responsáveis por dessa variabilidade no sistema. É até difícil cravar quem ocupa qual posição no losango, porque tem muita mobilidade aqui. Mas aqui, baseado nos últimos jogos, a gente ilustrou com o Duqueiroz na base, o Adson como MC pela direita e o Rony pela esquerda, e o Renato Augusto na cabeça do losango. Mas é preciso a gente destacar também que ainda tem o Fausto Vera que pode entrar aqui, e o Giuliano que também pode atuar em diferentes partes desse losango. Mas quanto à forma como esse sistema funciona, como o Fábio Santos faz mais um papel de base, mas claro, também pode chegar à linha de fundo, a gente sempre tem um jogador caindo pelo lado esquerdo, quase sempre o atacante pela esquerda, normalmente o Roger Guedes, ou o jogador da cabeça do losango, que tem sido o Renato Augusto. Já pela direita, o Fagner vira quase um ponta quando o time ataca. Já defensivamente, o Lázaro tem achado uma solução para a falta de largura do desenho de uma maneira bem parecida com o Mano Menezes. O Roger Guedes tem feito muito papel de recomposição pelo lado esquerdo, fazendo uma linha de 4 com os três meias mais recuados. O Adson fica no corredor direito, o Duqueiroz e o Rony por dentro e o Roger Guedes pela esquerda. Enquanto isso, o Renato Augusto é um pouco mais liberado de obrigações defensivas e se junta ao Yuri Alberto para ficar um pouco mais à frente. Aqui embaixo, se você quiser, deixa uma sugestão de conteúdo ou fala algum time que tem chamado sua atenção nessa temporada. Aí na tela a gente deixou algumas opções de vídeos que provavelmente você vai gostar e eu recomendo que você veja também. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima, valeu!